Peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a 73ª sessão extraordinária. Vereadores Alexandre Peixinho. Presente. Elinho Moreto. Kiyoshi Hirakawa. Presente. Vitório Júnior. Professor Giovanni. Rodrigo da Imobiliária. Teixeira da Combroco. Beto Juarez. Professora Selma. Deia. Rodrigues. Abner Segura. Biula. Por favor, senhor presidente. Gostaria de 5 minutos para conversar com o bloco. A sessão extraordinária está disposta por 5 minutos a pedido do líder do bloco. Vamos dar andamento nos trabalhos, só voltando da solicitação de 5 minutos, gostaria que o secretário fizesse chamada novamente. Vereadores Alexandre Peixinho. Presente. Elinho Moreto. Kiyoshi Hirakawa. Presente. Vitório Júnior. Professor Giovanni. Rodrigo da Imobiliária. Teixeira da Combroco. Beto Juarez. Professora Selma. Deia. Rodrigues. Abner Segura. Biula. Peço ao secretário de andamento nos trabalhos. Só reiterando, projeto 39/2016, 40/2016, segunda discussão, 34/2016, primeira discussão, 35/2016, primeira discussão, 59/2016L, segunda discussão, 62/2016, única discussão, e resolução 18, uma discussão só, né? Projeto de lei número 39/2016, autor prefeito, dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional suplementar. Em segunda discussão, projeto 39/2016, autoria do prefeito. Votação nominal. Votação nominal. Peço ao secretário que faça chamado do seu vereador para a votação nominal da segunda discussão do projeto 39/2016. Segunda discussão, projeto de lei número 39/2016. Vereadores Alexandre Peixinho. Aprovo. Elinho Moreto. Kiyoshi Hirakawa. Aprovo. Vitório Júnior. Professor Giovanni. Aprovo. Rodrigo da Imobiliária. Aprovo. Teixeira da Combroco. Beto Juarez. Professora Selma. Aprovo. Deia. Aprovo. Rodrigues. Abner Segura. Biula. O projeto foi aprovado por 12 votos contra 0. Justificativa de voto? Justificativa de voto, vereador professor Giovanni. Só esclarecer que esse projeto 39, o valor é de R$ 9.120 para atender despesas com pagamento de diárias aos agentes controladores de vetores e agentes comunitários. Também vou fazer justificativo de voto. Aqui na mensagem ele vem dizendo que inicialmente a campanha seria nos meses de março e abril, tendo sido prorrogado para o mês de maio. Vejam vocês, mesmo corrigindo o atraso do prefeito, nós estamos no final de junho autorizando ele pagar as despesas de maio. É isso que essa casa vem fazendo, trabalhando em prol da população, independentemente do atraso dos trabalhos do Executivo. Projeto de lei número 40/2016, autor prefeito, dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional suplementar. Em segunda discussão, o projeto 40/2016L.
Nenhum vereador quer fazer a palavra. A pedido do vereador Alinho, peço ao secretário que faça chamada dos senhores vereadores para a segunda discussão, para a segunda votação. Segunda discussão, projeto de lei número 40/2016. Vereadores Alexandre Peixinho. Aprovo. Elinho Moreto. Kiyoshi Hirakawa. Aprovo. Vitório Júnior. Professor Giovanni. Aprovo. Rodrigo da Imobiliária. Aprovo. Teixeira da Combloco. Professor Beto Juarez. Professora Selma. Aprovo. Deia. Aprovo. Rodrigues. Aprovo. Abner Segura. Aprovo. Biula. O projeto foi aprovado por 12 votos contra 0. Justificativa de voto. Justificativa de voto do vereador professor Giovanni. Esclarecendo também que o projeto de lei número 40 no valor de R$ 130 mil para atender despesas com aquisição de material de limpeza e de expediente e para a complementação da verba para contratação de empresa para serviço de roçada nas escolas municipais. Obrigado. Essa é a primeira discussão. Projeto de lei número 34/2016, autor prefeito, dispõe sobre autorização para a abertura de crédito adicional suplementar. Primeira discussão. Ordem, presidente. Pela ordem. Gostaria que o primeiro secretário já falasse o valor porque aí fica mais fácil para a gente identificar. Tá. Então eu vou pedir para que ele leia a mensagem. Então, o valor e para que vai ser usado. Na realidade, essa verba, ela veio para a gente e foi feita semana passada, só para esclarecer para o senhor, e ficou faltando muitos documentos. Com o tempo que o senhor vê na capa aqui, ó, tem a mensagem aditiva, que foi uma discussão, o vereador Rodrigues, o vereador Kiyoshi, esse vereador Alexandre Peixinho, com as pessoas da saúde. E elas nos esclareceram que isso aqui é de um convênio. Isso aqui, na realidade, é uma verba para contrapartida de um convênio. E está aqui, o valor que o senhor quer saber é de R$ 38.769,84, que é para poder, a contrapartida de um convênio. Essa vai ser, então, continua a primeira discussão do projeto 34/2016. Não, essa é duas discussões. Primeira discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passo a votação. Os vereadores vão fazer para a discussão, temos que levantar a questão. Está aprovado em primeira discussão pela 34/2016. Projeto de lei número 35/2016. Autor prefeito dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar para alocação de imóvel para a instalação de CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, para atender o processo de desinstitucionalização e a efetiva reintegração de doentes mentais graves na comunidade. Primeira discussão. O valor desse projeto é de R$ 15 mil. Em discussão, projeto 35/2016. Eu vou fazer uso da palavra por 15 minutos. Também tem um projeto que pode ver, vocês aqui tem a mensagem aditiva. Por quê? Porque a mensagem do prefeito, ela vem esclarecendo que é para a instalação do CAPS. Na realidade, o CAPS nós já sabemos que já foi locado uma casa ali na Mitsuki, perto das creches. Você pode ver que está até uma placa do prefeito dizendo futuras instalações do CAPS. Esta verba é para a instalação da RT, residência terapêutica, que vai ter que, como aquela palavra difícil que eu acho que é desinstitucionalização. E o que é? Os hospitais psiquiátricos estão sendo todos eles fechados no país todo, pelo menos no estado de São Paulo. E o Estado, o governo federal e o município estão em conjunto abrindo residências para instalar essas pessoas e ressocializá-las, e aí dar uma vida mais tranquila e melhor. Então é para isso.
E também foi discussão com o vereador Rodrigues, Quioche, eu e as pessoas da saúde que vieram aqui na Câmara nos explicar e nos trouxeram essa mensagem aditiva. Mas mesmo nessa mensagem aditiva, ela não explica que está locando uma casa para a RT, que é a residência terapêutica. Ela, na mensagem, ela diz que é para a instalação do CAPS, e não é, na realidade, a instalação do CAPS, porque o CAPS já foi locado, tem verba para isso, e, na realidade, isso aqui é para locação, para a instalação da RT, residência terapêutica. Tem, logicamente, um voto favorável. Esse projeto também é 2 votações, vamos votar hoje, amanhã também é discussão esse projeto no Conselho Municipal de Saúde, juntamente com a Prefeitura, e depois nós vamos ver se realmente na segunda discussão nós aprovamos ou rejeitamos o projeto. Então, para dar agilizada, nós vamos votar em primeira discussão. Não vou mais fazer uso da palavra. Continua a discussão, projeto 35/2016. Nenhum vereador que não fazer uso da palavra, passa em votação. Os vereadores que foram favoráveis para a discussão, os que foram votados por esse local. Está aprovado em primeira discussão, projeto 35/2016. Segunda discussão, projeto de lei número 59/2016-L. Autor, vereador Alexandre Peixinho. Altera a denominação do edifício Mairinque para edifício prefeito professor José Luiz Bellini e dá outras providências. Em segunda discussão, projeto 59/2016-L. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passo a votação e peço ao secretário que faça chamar os seus amigos que eu quero votação nominal nesse projeto. Segunda discussão, projeto de lei número 59/2016-L. Vereadores Elinho Moreto, Quioche Hirakawa, aprovo. Vitório Júnior, professor Giovanni, Aprovo. Rodrigo da Imobiliária, Aprovo. Teixeira Combroco, Beto Juarez, professora Selma, Aprovo. Deia, Aprovo. Rodrigues, Aprovo. Abner Segura, Aprovo. Birula. Só para fazer uma correção, eu acho que nesse projeto eu voto. Tá, é que a capa azul me confundiu. Vereador Alexandre Peixinho. Aprovo. O projeto 59/2016-L foi aprovado por 12 votos a favor, contra 0. Projeto de lei número 62/2016-L. Autor, vereador Quioche Hirakawa. Denomina via pública que especifica a estrada Hinokiti-Hirota, a estrada MRQ 349, que se inicia na confluência da Avenida dos Eucaliptos, afastado 510 metros da Avenida Aurido Gemente. Desse ponto segue na extensão de 1.200 metros. Em discussão, projeto 62/2016-L. Em votação, os vereadores que favoráveis para as questões foram votados a votar. Está aprovado o projeto 62/2016-L. Projeto de resolução número 18/2016. Autor, a mesa. Dispõe sobre a estrutura administrativa, quadro funcional e o plano de evolução funcional da Câmara Municipal de Mairinque e dá outras providências. Em discussão, o projeto 18/2016-L. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Giovanni por 15 minutos. Bom, esse projeto foi protocolado hoje na casa. Nós tivemos agora uma reunião rápida do grupo, onde nós analisamos os pontos principais do projeto. E eu vejo que o projeto é realmente fruto de uma conversa que vem há muito tempo sendo feita com o judiciário, no sentido desta casa se manter dentro de algumas condições com relação ao seu quadro de funcionários. Eu, desde que estou nessa casa, em 2013, tenho me colocado contrário a uma situação em que coloca os vereadores em condição de desigualdade. Eu sempre tive a minha assessora, depois chefe de gabinete, e nunca pedi nada a mais para nenhuma presidência. Mas eu quero deixar bem claro a minha posição como vereador, que eu sou contrário
há uma política que existe dentro dessa casa que privilegia alguns vereadores em detrimento de outros. Então, é uma situação que foi criada no passado, e aí eram 3 assessores auxiliares, e em 2014 nós tivemos uma revisão desse quadro de funcionários, e eu me lembro do então presidente, vereador Beto Juarez, colocando o pedido para aprovação desta casa, dizendo que o número de assessores que estava no projeto, 13, era para contemplar os 13 vereadores. Então isso passou, essa ideia de que não, agora vai se ter uma condição justa, porque nós somos os representantes da população, e nada mais justo do que a gente mostrar essa transparência para a população do que acontece na Câmara Municipal de Mairinque. E o que acontece é, quem está no poder simplesmente usa deste poder. Eu quero deixar bem claro que não é nada pessoal com nenhum presidente, mesa ou auxiliar parlamentar. É uma questão ética. Eu, quando fui candidato a presidente desta casa, teve vereadores que vieram me falar: eu voto no senhor se o senhor me der 2 assessores. E eu disse: eu sinto muito, mas, ao meu ver, ou todos têm o mesmo número de assessores, ou então não tem. O que a casa puder oferecer a um, ela vai oferecer a todos. Dá uma parte, meu vereador. Pois não, vereador. Bom, eu não estava aqui quando foi feito a composição da mesa. Não preciso ficar repetindo isso aqui, né? Mas eu tenho que dar minha justificativa. Então, eu vou votar favorável ao projeto. Eu gostaria, talvez, se possível, um de nós, sei lá, criar uma verba de gabinete. Para cada vereador ter essa verba de gabinete, e aí ficava a critério de cada um criar os seus comissionados ou não, se necessário for. Então, seria uma ideia minha, no caso, não sei se alguém é adepto à minha ideologia. Então, fica aí a minha sugestão. Se criar uma verba de gabinete, que aí ficaria, cada um faria da sua forma que achasse melhor. Obrigado pela parte. Nós acabamos de ter essa conversa com o presidente, que seria a forma mais, vamos dizer, de se resolver essa situação. E isso já acontece na Assembleia, enfim, a gente sabe que existe essa questão da verba de gabinete, mas eu quero colocar aqui, vereador, é uma questão de que nós somos representantes e juramos aqui cumprir a Constituição, onde tem as questões éticas, de transparência, e o que a gente vê é que existe um jogo de quem está no poder, e este jogo é assim. Então, tem vereadores hoje que têm 2 assessores parlamentares, às vezes até mais, e aí, é claro, fica uma condição desigual. E eu, como vereador, sempre vou combater as desigualdades, sejam elas sociais, de qualquer situação. Nós temos que lutar para que haja justiça e igualdade. Então, eu também vou aprovar o projeto, entendo que ele é necessário, mas se manteve no projeto 9 auxiliares parlamentares, sendo numa casa que tem 13 vereadores. Há uma condição clara de desigualdade. Então isso, eu não vejo
que seja correto. Como eu disse, quando foi criado os 13 assessores, o vereador Beto muitas vezes usou a tribuna, discursou, dizendo da importância de cada vereador ter o seu chefe de gabinete e o seu assessor. Isso sim daria uma igualdade de trabalho para todos. E hoje o que nós vemos? Alguns vereadores, especialmente nós da base, temos somente o chefe de gabinete. E outros vereadores chega a ter 3 auxiliares. Não acho isso justo. Espero que um dia a gente possa corrigir isso, vereador Rodrigues. Muito obrigado. Essa parte, vereador. Essa parte, vamos discutir no projeto. Pois não. Eu concordo com a fala do vereador, professor Giovanni, que em 2013 também, quando eu fui presidente dessa casa, até uma conversa que eu tive com os outros vereadores, foi aumentado o número de vereadores, né, que era 9 para 13, nós tínhamos novo assessor, e naquela ocasião, para realmente fazer uma igualdade num sentido que ainda não cheguei a fazer por iguais, mas para não deixar os vereadores que entraram novatos sem o assessor, a mesa se propôs a fazer um projeto da mesa, completando os 13 assessores, independente de ser oposição ao prefeito que fomos eleitos ou não, eu fiz. Então, portanto, eu hoje sou contrário ao projeto também, né, Vossa Excelência, até que me explique. Eu até tive uma conversa rápida, assim, só escutei o presidente falando que é um pedido do Ministério Público e tudo, mas eu não tomei conhecimento disso. E se eu tiver mais uma explicação melhor, possa ser que eu vote favorável. Mas hoje eu não tenho conhecimento ainda legal do projeto, eu acompanho Vossa Excelência. Encerrou? Mais alguém? O ponto continua a discussão. Eu vou fazer uso da palavra por 15 minutos e vou esclarecer para os vereadores que aparentemente não entenderam o que está acontecendo. Então, só fazendo uma repescagem bem rápida, 2013, como o vereador Teixeira com o bloco falou, não existia chefe de gabinete e assessor. Tinha assessor, tinha 10 assessores, porque a presidência sempre ficava com o assessor a mais, e foi criado mais 3 cargos de assessor, para poder atender todos os vereadores. E assim foi, tinha assistente. Naquela época, vocês eram a maioria, tinham a administração da Câmara na mão, e foi naquela época, se eu não me engano, até o professor Giovanni tinha um assessor, um assistente a mais. A vereadora professora Sandra, alguém tinha sempre. E isso não era discutido. Por quê? Na realidade, o presidente não é que aquele assistente era desse ou daquele. O assistente, eu preciso entender bem claro como o Rodrigues falou. O assessor hoje, ele é da Câmara Municipal para dar andamento do trabalho. Quando você chega aqui, está tudo pronto. Tem água, e cada funcionário efetivo tem a sua função dentro das 6 horas que eles trabalham. Quando vai fazer uma audiência pública, quando vai fazer qualquer outro trabalho, não é o chefe de gabinete de vocês que está aqui montando a audiência pública, e sim a assessoria da presidência. Esses cargos que foram mantidos, vamos dizer assim, porque eu não estou criando nada, eu mantive 9 cargos, certo? Na realidade é para continuar dando trabalho. Para quem não sabe, mas teve 4 audiências públicas aqui já nesse plenário. E quem cuidou disso foi essa assessoria. Eu não chamei chefe de gabinete de ninguém aqui para vir fazer serviço. Que eu também teria o direito de chamá-los e convocá-los para vir aqui ajudar. Porque hoje a estrutura que passa, tanto hoje como ano passado, ano retrasado ou 2013, o responsável por todos os cargos dessa casa é o presidente. Então, ninguém está aqui tirando chance de ninguém está aqui privilegiando ninguém. O Ministério Público pediu, tinha 13 cargos de assessor, 13 de chefe de gabinete, um diretor geral, diretor administrativo,
consultor jurídico e a parte aqui de finanças. O Ministério Público, afinal de contas, acha que tem que ser efetivo. E eu fiz o que eles recomendaram. Fazendo a recomendação deles, o que aconteceu? Fazendo a recomendação, você pega, cria os cargos que eles falaram efetivo, certo? Transforma e põe o equilíbrio, porque tinha 31 cargo de comissão e 21 efetivo. Agora passou a ter 25. Eu não escolhi ninguém, eu não saí aqui fazendo lista de Schindler para ninguém. Eu fiz o que o Ministério Público. Os 9 assessores são da presidência. Não tem vereador com assessor a mais aqui ou a menos. O que cada vereador tem é o seu chefe de gabinete, que cada um indicou. O senhor não indicou o nome do chefe de gabinete do senhor? Não, quem é o chefe de gabinete do senhor? Patrícia não foi o senhor que indicou? Não, perdão. Chefe de gabinete. O chefe de gabinete da senhora, professora Selma, quem que indicou? Vereador Bila, Cata, quem que indicou? Vereadora Béia, vereador Abner, vereador Teixeira. Foi eu que indiquei o Paulinho? Não foi. É o que tem cada vereador com seu chefe de gabinete. O resto é a administração da Câmara. Não tem indicado de vereador, tem indicado de presidente. E até que prove o contrário, está aqui, nós vamos votar o projeto hoje, até que prove o contrário, eu estou seguindo a lei. Estou fazendo de tudo para seguir a lei, inclusive aprovar esse projeto antes dos 180 dias que antecede o final do mandato. É isso que eu estou fazendo. Acatando a recomendação do Tribunal de Contas do Ministério Público. Eu não indiquei o chefe de gabinete de ninguém, eu indiquei os cargos que são da presidência. O andamento desta casa é a presidência que cuida e é penalizado. O vereador Teixeira Branco sabe disso, o vereador Beto Juarez sabe disso e outros vereadores que passaram por essa presidência. Em momento nenhum. Quando eu entrei aqui, eu nomeei, porque faltava 3 chefes de gabinete e eu fiz o que foi combinado e o que a lei manda. Cada vereador com seu chefe de gabinete. Pode acontecer de desonerar chefe de gabinete? Pode. Se tiver quebra de arrecadação e eu não tiver dinheiro para manter a folha, eu vou exonerar chefe de gabinete também. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Ninguém está privilegiando esse ou aquele. E as atribuições do assessor estão aqui. É para, quando tem sessão solene, quando tem qualquer evento que os vereadores fazem aqui, os assessores estão à disposição. Agora, você já imaginou se eu tiver que contratar assessor que esse vereador, aquele vereador quer? Eu não consigo trabalhar. Ele não vem porque eu não quero que aquele assessor me ajude. Eu não vou porque eu não posso fazer isso. Eu não consigo trabalhar. Todo mês eu tenho que exonerar e nomear gente aqui porque um vereador ou outro não gosta daquele. Então, o que esse vereador faz, presidente? Ele contrata o que tem aprovado aqui, eu contratei e foi eu que indiquei. E como vai ter que exonerar pessoas até dia 30, para poder reenquadrar. Porque tinha 31 e vai cair para 25. Então não tem indicado de vereador aqui. Agora, o espaço físico nosso nós entregamos. Se hoje eu consigo ter ajuda de vereadores para poder usar o espaço físico para o andamento da casa, é lógico que eu fico mais contente. Mas nós conseguimos se enquadrar aqui dentro, todos os vereadores, e assim que é feito aí os trabalhos nossos. Então, não tem assessor indicado de vereador nenhum. Os assessores são indicados do presidente. Os diretores são indicados do presidente. O consultor jurídico é indicado do presidente. Assistente de finanças é indicado do presidente. Não tem indicação aqui. Contanto que vocês veem, mantiveram os mesmos que outros presidentes até porque estão trabalhando. Então, não foi indicado do Alexandre Pertinho. Eles já vêm trabalhando de quanto vocês eram a maioria e eram base do prefeito. Então, só para deixar bem claro, pelo jeito que o Vossa Excelência colocou, professor Giovanni, dá a impressão que esse presidente está fazendo escolha desse ou daquele. O que se refere a chefe de gabinete, nenhum vereador tem como reclamar. Porque o que foi registrado e o que está dizendo que o chefe de gabinete fala, o chefe de gabinete é ligado ao gabinete, não à presidência. Contanto que quando foi mudar para cá, alguns vieram, outros chefes de gabinete não vieram, porque estavam assessorando os seus vereadores aí. Mas a assessoria toda vieram para cá ajudar a fazer essa nova instalação, como vai ter que todos que permanecerem ajudar a mudar de volta para o plano. É esse o trabalho dessa presidência. Por isso eu queria esclarecer para o senhor, não tem aqui. Hoje o que tem indicado de vereadores é simplesmente o chefe de gabinete. Então aí, e o resto é indicação e permanência que esse presidente achou
que alguns funcionários mereciam continuar trabalhando e ficaram nos cargos que estavam. Então eu não tenho preocupação nenhuma e estou trabalhando muito para que a minhas contas sejam aprovadas sem nenhuma ressalva. Por isso hoje estou passando esse projeto e vocês ficam à vontade para votar a favor ou contra, que ninguém vai ser perseguido, ninguém vai mandar chefe de gabinete ninguém embora aqui, porque vai rejeitar. Acontece sim de mandar chefe de gabinete embora. Se faltar dinheiro para fechamento de conta, não é o seu, o euro ou aquele. Ele genera o que tiver que generar para manter a folha dentro dos padrões que o Tribunal de Contas do Ministério Público pede. Só que a parte, tá, então eu não queria fazer essa explicação e passo aqui agora, continua a discussão do projeto 18/2016. Por 15 minutos, com a palavra a vereadora professora Salva. Obrigada, presidente. Só queria falar que, como o senhor citou meu nome aí, eu nunca tive 2 assessores, eu só tive minha chefe de gabinete, que é a Daiane, desde 2013, né? Trabalhamos aí arduamente, diariamente, e graças a Deus temos dado conta na medida do possível do nosso trabalho, né? Eu concordo com o professor Giovanni, quando ele falou da lei aprovada para os 2 assessores, para o assessor e o chefe de gabinete. Ficamos felizes porque seria uma medida justa para cada vereador. E, inclusive, isso não aconteceu conosco. Ficamos até sem chefe de gabinete, como o senhor sabe, né? Foi um transtorno no final do ano ficarmos sem chefe de gabinete por uma, sei lá, nem o que falar, né? E fui ao Ministério Público, sim, presidente, porque achei injusto aquilo. Eu me senti perseguida politicamente, né? Eu e acho que todo o meu grupo da base. Fui ao Ministério Público, protocolei lá um pedido para que fosse revisto esse caso. O promotor me falou que já estava com processo, estudando já os cargos da Câmara, e que aquele meu pedido seria incluído, né, no processo que ele já estava tramitando. Sim. Só para esclarecer que não foi no meu mandato do presidente. Claro que não, tá não. E eu agradeço ao senhor presidente, porque o senhor nos falou que se fosse eleito presidente, nós teríamos os nossos chefes de gabinete de volta. E o senhor cumpriu a sua palavra. Então, eu agradeço, porque o vereador precisa de alguém, não tem como trabalhar sozinho. Então, eu agradeço muito. E concordo com as palavras do professor Giovanni, quanto à medida justa. Pois não, vereador Teixeira. Inclusive, também naquele projeto que nós aprovamos, tirando os auxiliares, também foi a justificativa do projeto e do presidente, que é da mesa na época, que era o Beto, foi a justificativa justamente que o Ministério Público estava pedindo que acabasse aqueles cargos de auxiliar para fazer a coisa certa, justa. Está com 2 anos, que foi a justificativa essa. Então, eu acho que esses cargos devem estar dentro do padrão, dos parâmetros do Ministério Público. Por isso, nós votamos também com esse compromisso, com essa promessa. Foi a justificativa, é que cada um ia ter o assessor e um auxiliar, né, que muitos não tiveram e tal. Então, por isso que minha dúvida em ser uma outra justificativa, a mesma justificativa, para atender um pedido do Ministério Público. Com certeza. Pois não. Eu também gostaria de colocar, a minha posição foi, sou favorável ao projeto, mas eu não posso deixar de registrar a minha posição. Esta posição em que nós não podemos deixar de esclarecer para a população o que acontece aqui na Câmara. Nós temos 13 vereadores e está ficando nesta lei que estamos aprovando hoje 9 auxiliares parlamentares. Embora o presidente tenha razão na fala de contratação e que são funcionários dele, eu concordo. Mas dizer que não é indicação dos vereadores, nós sabemos que é. Nós estamos aqui, nós sabemos que é indicação dos vereadores.
Então, tem indicados de vereadores exercendo a função, mais, né, indicados de um vereador e menos de outro. Eu nunca pedi para indicar. Eu tenho a minha chefe de gabinete, Patrícia, desde do primeiro dia de trabalho. Mas a fala do então presidente Beto Juarez para obter o meu voto naquele projeto de reformulação do quadro da Câmara foi essa, de que haveria, a partir de então, 13 chefes de gabinete e 13 auxiliares, e que isso seria distribuído igualmente, e que a partir de então se teria cada vereador tendo aí 2 assessores para auxiliar nos trabalhos. O que eu continuo dizendo, hoje não ocorre e não é um quadro justo dentro da nossa Câmara, porém o meu voto é favorável ao projeto. Mais uma parte só, doutora? Pois não. Então, só para deixar bem claro e registrado assim, ó, eu não, o vereador, eu conversei com o senhor ali no intervalo de 5 minutos, não dá nem para mim pedir para que votem para quem quiser indicar, que não é o caso aqui. Eu estou simplesmente seguindo a recomendação de tribunal, e nem é oposição, é imposição, é uma recomendação que eles fazem e explicam baseado na Constituição. Então eu estou só fazendo esse projeto de resolução, enquadrando dentro do que o Ministério Público e o Tribunal de Contas vem nos recomendando há anos. Então eu não posso nem tentar fazer nenhum tipo de acordo, porque não dá para fazer acordo nesses casos. Então, por isso que vocês fiquem tranquilos em votar a favor ou contra, porque eu não posso nomear indicado de ninguém para obter votos. Eu jamais faria essa proposta para Vossa Excelência, como Vossa Excelência disse que foi proposto. Eu entendo que naquele momento o vereador Beto Juarez deve ter falado para fazer 13 para que todos tenham sido entendidos e não tenha aí conseguido suprir as necessidades de Vossa Excelência. Mas o vereador Eugênio Peixinho, independentemente do voto de Vossa Excelência, eu mantenho o meu projeto e não faço nenhum tipo de acordo para obter voto. Então, quem quiser votar favorável, vote. Quem quiser votar contra, vote, porque aqui não posso deixar que nenhum dos outros vereadores indique, porque o responsável por esses cargos é o presidente. Então, fica bem claro aqui, bem transparente, para que votem tranquilamente. Se vocês quiserem aprovar esses votos, que nós ajeitar esses rejeitos. Fica aqui a minha colocação. Muito obrigado, vereador, por sua ação. Obrigada, presidente. E encerro aqui as minhas palavras. Continue a discussão do projeto 18/2016. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a pedido do vereador Ari Moreto, peço ao senhor secretário para chamar os senhores vereadores para o voto nominal. Discussão única, projeto de resolução número 18/2016. Vereadores Elinho Moreto, Kyoji Hirakawa, aprovo. Vitório Júnior, professor Giovanni, aprovo. Rodrigo da Imobiliária, aprovo. Teixeira da Combroco, Beto Juarez, professora Selma, Deia, Rodrigues, aprovo. Abner Segura, Biula. O projeto foi aprovado por 11 votos contra 0. O projeto 18/2016 foi aprovado por 11 votos contra 0. Não tendo mais nada a tratar, está encerrada a presente sessão extraordinária.